Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Marcelo Presidente, Rebelo Influencer, de Sousa Pressionador. Marcelo Rebelo de Sousa decidiu esclarecer este fim de semana as razões dos seus recados sobre a necessidade de haver um acordo para o orçamento. O Presidente da República, quando é eleito, um dos poderes que tem é o do magistério da influência, que é sempre que entender que há um tema muito importante para o país, exercer a sua influência, ou se quiser a sua pressão, para que as coisas corram de uma maneira e não corram de outra. Todos os meus antecessores fizeram isso e acho que fizeram muito bem. Marcelo quis ser pedagógico. Fez um diagnóstico das crises internacionais. Insistiu que o país não devia acrescentar instabilidade interna à instabilidade que os conflitos no Médio Oriente ou na Ucrânia já proporcionam por si mesmos. Deu conta dos riscos económicos que espreitam na Europa, com destaque para a travagem a fundo da economia alemã, que ainda hoje funciona como um motor da economia da União Europeia. E para justificar o seu papel de influenciador ou de pressionador, deixou claro que não vê com bons olhos a possibilidade de o orçamento ser aprovado pelo Chega. A verdade é que, quando liderou o PSD, Marcelo deixou passar 3 dos 4 orçamentos do governo minoritário do PS, então liderado por António Guterres. É também verdade que pressionou e tentou influenciar os partidos da extinta geringonça para evitar as eleições em 2022. Mas nem a coerência basta para o salvar de críticas. Para o Bloco, o que está em causa, nas suas palavras, é uma coação à democracia. Para o Partido Socialista, uma ingerência que começa a causar prurido nas hostes do partido. Afinal, Marcelo faz o que deve à luz da Constituição, faz o que pode ou está a ir para lá do que a lei fundamental prevê sobre o exercício das suas funções. Para se perceber melhor onde começam e onde acabam as suas prerrogativas políticas, o P24 convidou o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia. Professor catedrático de Direito na Universidade Nova de Lisboa, doutorado em Direito Público, Jorge Bacelar Gouveia é autor de mais de 300 títulos entre manuais, monografias ou artigos científicos, na sua maioria direcionados para o direito constitucional. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Professor Jorge Bacelar Gouveia, bem-vindo ao P24. Muito obrigado. Concorda que, à luz da letra e do espírito da Constituição, o Presidente da República pode influenciar ou pressionar os partidos políticos sempre que achar que em causa estão questões de primeira importância para o país? Eu acho que o Presidente da República tem todo o direito de exercer a sua liberdade, até de expressão, no exercício das suas funções. E a sua opinião não é uma opinião qualquer, é a opinião, obviamente, do chefe de Estado, e é uma opinião qualificada e é uma opinião que se apoia numa legitimidade de um sufrágio direto e universal. Mas é preciso ver o seguinte, é que a Constituição até diz, a certa altura, que o Presidente da República pode dirigir mensagens à Assembleia da República. Até destaca esse procedimento formal, uma mensagem sobre um assunto importante, delicado para o país. E não me parece boa ideia que, de facto, em relação a esta questão do orçamento, o Presidente da República se multiplique intervenções diárias ou mais do que uma vez por dia, comentando cenários que todos os dias também vão mudando e indicando que deve haver um orçamento com o partido da esquerda ou da direita ou do centro. E realmente eu acho que essa não é a função presidencial no que respeita a este momento, porque a função presidencial não é gizar cenários e estabelecer soluções em função de cenários que vão mudando todos os dias. Isso é quase, digamos, jogar na roleta. Essa não é a função do Presidente da República, acho eu. Portanto, o que o professor está a dizer é que o Presidente pode, mas neste caso em concreto, está de alguma forma a exorbitar das suas funções. Eu diria que sim, está a exorbitar, digamos, politicamente das suas funções. Claro que não está a cometer atos inconstitucionais nem ilegais, com certeza, porque são opiniões, são discursos, mas sobretudo aqui também há um problema, a meu ver, de adequação institucional, porque é preciso lembrar que o Sr. Presidente da República recebeu os partidos antes de se iniciar este processo de preparação do Orçamento de Estado. E não me parece boa ideia que o Presidente da República mande recados aos partidos através da comunicação social quando está a sair de uma exposição e quando está a entrar numa conferência. Portanto, se eles têm alguma coisa a dizer aos partidos, para que os partidos se entendam, manda, digamos assim, a adequação institucional que ele o faça privadamente e ele pode chamar em qualquer hora, em qualquer momento, os partidos ao Palácio de Belém. E evitar, digamos, que haja aqui, digamos, uma
uma polifonia ou outra coisa qualquer e que fala aos partidos políticos através dos órgãos de comunicação social, e ficou devido respeito, como é óbvio, pelos órgãos de comunicação social. Mas porque realmente a certa altura eu, enfim, como constitucionalista, confesso, e cidadão, eu já estou um pouco baralhado. Porque eu, no meio de tantos cenários, os partidos reúnem-se, é natural que possa haver reuniões diferentes, que vão aproximando posições, que digam uma coisa, que digam outra, porque também realmente há um cenário que eu acho que é provável, ou é possível, de eleições antecipadas. Eu compreendo isso, embora eu acho que o facto de não haver um orçamento aprovado não determina necessariamente uma dissolução do Parlamento, porque não sei se isto determina propriamente uma grave crise político-institucional. Mas quer dizer, eu gostaria que isso fosse tratado talvez de outra maneira e não como está a ser tratado, mas isso é a minha opinião pessoal. Gostava que se fosse tratado com mais discrição. Sim, com mais discussão e através dos mecanismos que existem, aliás, que o próprio Presidente utilizou, que é, digamos assim, da própria recessão dos partidos. E repare, depois há aqui outro risco, com o qual, aliás, o atual Presidente da República está a ser confrontado agora cada vez mais, que é o risco de, tendo sido Presidente de um partido, que neste momento é o partido que está no poder, juntamente com o CDS, mas Marcelo Rebelo de Sousa foi presidente do PSD durante algum tempo, e, portanto, dá a ideia de que há ali uma combinação com o Primeiro-Ministro e ele vai dizendo umas opiniões e o Primeiro-Ministro não diz nada para condicionar a solução que seja mais sempre favorável ao Primeiro-Ministro e ao PSD. Ora, o Presidente da República não está a favor de nenhum partido. O Presidente da República está acima dos partidos e deve encontrar, enfim, deve intervir, com certeza, para uma solução melhor para o país, de estabilidade, com certeza, e no limite de eleições antecipadas. Mas estas intervenções sucessivas, dizendo que há um partido, é o Partido Socialista, depois há um terceiro partido que é o Chega, e que pode ser ele que vai resolver o problema, tudo isto me parece bastante inadequado do ponto de vista da solução ideal ou da solução possível que os partidos possam encontrar, a meu ver. O Presidente da República tem dito, enfim, em favor, em defesa, portanto, desta sua estratégia, que de alguma forma, portanto, já usou o mesmo instituto de influência ou de pressão, nomeadamente sobre a aprovação do Orçamento de 2022, que determinou, portanto, a dissolução da Assembleia da República, a convocação de eleições antecipadas. E nessa altura, portanto, diz ele, e dizem, enfim, vários comentadores, que as pressões foram feitas principalmente em direção ao Bloco de Esquerda, ao Partido Comunista e ao Partido Socialista, sim, que eram, digamos assim, os agentes que estavam, sim, em causa nesse processo de aprovação. Pois, mas eu acho que há aí uma certa diferença, tanto quanto eu me lembro, nada disto, nada do que está a passar agora aconteceu nessa altura, porque nós neste momento estamos a assistir a intervenções diárias presenciais com comentários, aliás, bastante temerários sobre posições sobre cenários que podem mudar todos os dias, e portanto enfim, cada um terá o seu estilo, e eu respeito o estilo de cada um, mas eu penso que não são situações comparáveis, até porque, repare, é que nesse cenário anterior nós já tínhamos, digamos, tivemos uma maioria, digamos, a tal geringonça que funcionou, e depois tínhamos partidos, digamos, que podiam perfeitamente fazer digamos, a coligação com o Partido Socialista, e agora nós estamos num cenário de tripartismo e não de bipolarização, portanto, um partido e pequenos partidos que pudessem ajudar, mas estamos aqui agora, no fundo, com três partidos que ocupam realmente mais de 80% do espectro partidário, e a situação é bastante diferente daquela que enfim, ele terá enfrentado e com a qual ele terá também agido supostamente da mesma forma. Não me parece ser da mesma forma, quer nem no estilo, nem no tipo de mensagens que foram transmitidas. Portanto, é uma situação bastante mais complexa. O Presidente dizia também este fim de semana, portanto, em abono da sua tese sobre a influência e a pressão, que está a fazer aquilo que os seus antecessores também fizeram. O que lhe parece, portanto, este argumento? Não estou recordado disso. Eu penso que os antecessores, que eu saiba, assim, à primeira vista, não me lembro que tivessem dissolvido 2 vezes o Parlamento pelo orçamento não ter sido aprovado. É verdade que o cenário partidário era diferente porque era um cenário de bipolarização. E esse cenário, de facto, com esta polarização e pulverização partidária, penso que está afastado nos tempos mais próximos. Isto é, os pequenos partidos vão sempre crescer, ou pelo menos vão manter as posições que têm, portanto não há só 2 partidos que possam alternar-se sozinhos no poder. Mas penso que há aqui outro fator também importante,
neste aspecto, talvez favorecendo a posição do Presidente da República. É que é verdade que hoje o Orçamento de Estado tem uma importância muito mais central na vida política do que o Orçamento tinha há uns anos, esta parte. Isso é verdade. Há questões que ficam muito dependentes do Orçamento de Estado. Nós hoje temos um sistema na União Europeia que faz uma grande pressão sobre os orçamentos, sobretudo pelos tetos que são impostos de não haver endividamento, muito limitado esse endividamento, e portanto eu compreendo que hoje, sobretudo a partir dessas regras, a partir de 2010, 2011, que essas regras são muito mais apertadas e portanto também é uma preocupação de o orçamento ter certas características, eu percebo isso, mas também não me parece que a questão da estabilidade de um país se deva reduzir o orçamento, não é preciso invocar a famosa frase do malogrado Dr. Jorge Sampaio, que há mais vida para além do orçamento. Eu acho que o facto do orçamento não ser aprovado não determina automaticamente uma dissolução do Parlamento. Agora, porque há mecanismos de substituição, os duodécimos, embora no caso aqui, de facto, há dificuldades por causa do programa de resiliência do PRR, pode ter regras, digamos, de maior pressão para aprovar um conjunto de transferência de subsídios, admito isso, mas também se não houver um orçamento, havendo duodécimos, é sempre possível aprovar pontualmente o orçamento que está em vigor, porque em cada ano orçamental pode haver propostas de modificação do orçamento que está em vigor e que foi aprovado no ano anterior. Portanto, é uma maneira, digamos, de compensar o facto de não haver um orçamento globalmente aprovado. E depois, por outro lado, ainda há outra questão, é que, sobretudo da parte do Chega, as questões que foram colocadas não são questões orçamentais. Há outras questões que estão para além do orçamento. A questão da imigração não tem nada a ver com o orçamento, assim, em grosso não tem. A questão do combate à corrupção não tem a ver com o orçamento, o tipo de medidas que querem ser aprovadas. Portanto, pode haver outras questões de grande estratégia de reforma das instituições, no SNS, na educação, noutras áreas da segurança social, que não têm necessariamente de passar por questões orçamentais, porque essas têm um prazo de vida muito curto, essas duram um ano. E as reformas estruturais não duram um ano, são reformas para 5 ou para 10 anos. E, portanto, essas não têm que estar diretamente conexas com as questões orçamentais, a meu ver. Nos seus augúrios sobre o eventual cenário de falhanço nas negociações, portanto, e do chumbo do orçamento, o Presidente da República, de facto, nunca falou da dissolução da Assembleia da República e convocação de eleições antecipadas. Falou apenas, portanto, que teríamos uma crise política. Portanto, o professor Jorge Bacelar Gouveia acha que aquilo que ele quer dizer, de facto, com a invocação da crise política é, na realidade, portanto, eleições antecipadas e dissolução do Parlamento. Eu acho que sim. Embora eu perceba que ele não quer essa solução, porque eu penso que o atual Presidente da República, aliás, ilustre constitucionalista como é, certamente não quer ficar na história como o Presidente da República que mais vezes dissolveu o Parlamento. Acho que isso não ficava bem no seu currículo. E, portanto, eu acho que no fundo, a intervenção que ele está a ter é uma intervenção um pouco, digamos, interpretada do ponto de vista psicanalítico, é uma intervenção, digamos, para forçar ao extremo, à outrance, para que não haja mesmo, de facto, um cenário de crise em que a única resposta que ele possa ter seja dissolver uma vez mais o Parlamento, porque ele já dissolveu muitas vezes o Parlamento. A meu ver, até acho que o fez bem, não só o Parlamento Nacional, como também os Parlamentos regionais, por razões que me pareciam óbvias. Mas repare, pode não haver dissolução do Parlamento. E agora aqui é que entra outra questão, que agora sim se percebe que é aquilo que o Presidente da República não quer. Porque a solução que me parece que é a alternativa é a coligação entre o PSD e o Chega, porque esses dois partidos têm uma maioria estável no Parlamento. Mas sabemos que o Presidente da República, desde sempre, se opôs a essa solução, embora não assumidamente, mas sempre se opôs a essa solução. E, portanto, ele lá entende que o partido Chega é um partido radicalizado e que não deve fazer parte de uma solução governativa. Não o diz publicamente, mas isso percebe-se que é a posição dele. Mas a verdade é que o partido Chega tem 50 deputados e o PSD tem 80, não é assim muito. E é verdade que essa tem sido a pretensão do Chega desde o princípio, de ser uma parte também inteira à mesa do jogo político. Mas, portanto, se não houver dissolução, eu penso que ele poderá ir realmente contra a sua vontade, mas tem a faca e o queijo na mão para nomear um governo de coligação entre o PSD, o CDS e o Chega, coisa que obviamente o Chega certamente estará favorável a que isso aconteça, porque sempre pediu essa maioria, num certo sentido, com uma certa lógica, porque do ponto de vista sociológico, a meu ver, acho que os eleitorados do Chega e do PSD estão mais próximos do que os eleitorados do PSD e do PS, em certos aspectos. Portanto, eu percebo essa pretensão do Chega também.
Para todos os efeitos, professor, o presidente Marcelo estará sempre a correr atrás do prejuízo. Se ou tiver, tanto se for forçado a uma dissolução e uma convocação de umas eleições antecipadas, será, como recorda o professor, o presidente que mais vezes dissolveu o Parlamento, mas, por outro lado, portanto, se o orçamento for viabilizado através do Chega, ele terá, portanto, de viver com a imagem do presidente em cujo mandato a extrema-direita, portanto, entrou no coração da atividade política do país. Eu acho que, em parte, o discurso do PSD, desde o princípio, de hostilidade ao Chega, ou de ignorância, não reconhecimento do Chega como o terceiro partido, que agora se reforçou no quadro parlamentar, acho que isso é uma indicação presidencial. Eu não sou adivinho, tenho a minha percepção da política como tem o Manuel e qualquer outro cidadão, atento, mas eu penso que isso foi óbvio desde o princípio, que o Presidente da República estabeleceu uma linha vermelha de impedir que o PSD alguma vez fizesse uma coligação com o Chega. Mas a democracia não é assim que funciona. A democracia funciona com os dados que estão no Parlamento, com os deputados que cada partido tem, e com negociações e com cedências, mas provavelmente ele vai ter que ser forçado, enfim, a desdizer aquilo que sempre disse, ou a fazer aquilo que não quer fazer, que é, no fundo, abrir a porta a uma coligação em relação ao Chega, porque as coisas podem se encaminhar nesse sentido, mas não sei, vamos ver o que é que isso vai dar. Já agora, ainda outra coisa que também se tem dito, que estamos aqui num jogo tudo ou nada, no sentido, se não for agora, que já não poderá ser mais vezes, o Parlamento já não poderá ser dissolvido, porque, entretanto, o Presidente da República também está em fim de mandato. Isso não é bem verdade, porque o Presidente da República não pode dissolver o Parlamento nos 6 meses do seu mandato. Ora, os 6 meses terminam no dia 9 de março de 2026. Portanto, ainda há muito tempo, até setembro de 2025, ainda há muito tempo para uma hipotética dissolução do Parlamento, caso esta crise não seja resolvida com a dissolução do Parlamento. Portanto, também aqueles que entendem que agora devem jogar todas as cartas, no sentido tudo ou nada, porque sabem que se não for agora já não haverá dissolução do Parlamento, coisa que poderá favorecer aqueles que acham que vão melhorar, que vão subir os votos. Que era um pouco a teoria, julgo eu, do Chega, não sei se ainda será, porque as eleições europeias não correram assim tão bem, mas isso também pode não ser bem a verdade, porque na verdade a janela da dissolução não termina agora, terminará só no verão do próximo ano. Uhum. Muito bem, professor Jorge Bacelar Gouveia, muito obrigado pelas suas explicações e por ter vindo ao P24. Agradeço. Obrigado. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Kris Kristofferson morreu este fim de semana na sua casa no Hawaii. Haverá quem o recorde pela sua presença em filmes de Sam Peckinpah, Michael Cimino ou Martin Scorsese. Mas talvez seja melhor guardar na memória a sua história como compositor e cantor que nos anos de 1960 apanhou a boleia do rock and roll emergente e deu nova alma à country music. Canções como Me and Bob McGee foram gravadas e regravadas por outros autores e ainda hoje nos servem de estímulo para viajar pela grande música country que nasceu em Nashville e se espalhou depois pelos Estados Unidos e pelo mundo. O P24 regressa amanhã. Tenham um excelente dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.